Existe um preço para a verdade. Para alguns, esse preço é a reputação, a carreira, a liberdade. Mas para um grupo seleto e aterrorizante de indivíduos, o custo da verdade é algo muito mais sombrio, sua própria existência. Eles são os arautos de segredos que o poder não queria que você soubesse, os desbravadores de cortinas que escondiam atos de corrupção, manipulação e injustiça em uma escala que desafia a compreensão. Depois de lançarem sua luz sobre as sombras, eles simplesmente desapareceram. Não há Deus, não há rastro, apenas um vazio ecoando a verdade que ousaram revelar. O que acontece quando você desafia os intocáveis? O universo dos denunciantes é um limbo moral, um campo minado onde a coragem é recompensada com o ostracismo e a integridade com o perigo iminente. São homens e mulheres comuns que, por acaso ou por convicção, se depararam com informações tão perturbadoras que não podiam simplesmente ignorá-las. Eles viram a engrenagem oculta do sistema, testemunharam a máquina trabalhando contra o bem comum e tomaram a decisão quase suicida de puxar o freio de emergência. Mas nesse jogo de alto risco, as regras são escritas pelos poderosos e a penalidade por quebrar o silêncio é muitas vezes a eliminação. Considere o caso de Elias Vance, um engenheiro de software brilhante em uma gigante da tecnologia. Vance, um homem dedicado ao seu trabalho, tropeçou em algo que o fez questionar tudo. Ele descobriu um algoritmo secreto vendido a governos autoritários, que manipulava resultados eleitorais e controlava a opinião pública globalmente. Era uma ferramenta de engenharia social em massa, capaz de reescrever a realidade em tempo real, influenciando milhões sem que soubessem. O segredo de Vance não era apenas fraude, era o sequestro da própria democracia. A princípio, Vance tentou resolver internamente, levando suas preocupações aos superiores. Foi ignorado, depois ameaçado com demissão, mas sua consciência não o permitia calar. Com coragem desesperada, compilou evidências irrefutáveis, códigos-fonte, e-mails criptografados, relatórios de vendas. Vazou tudo para um renomado jornalista investigativo, que publicou um artigo explosivo revelando a manipulação. O mundo reagiu com indignação, mas a corporação, apoiada por forças poderosas, iniciou uma campanha maciça de difamação, pintando Vance como um traidor desequilibrado. A vida de Vance se tornou um inferno. Seus computadores foram invadidos, comunicações monitoradas. Ele notava carros escuros, figuras sombrias. Amigos se afastaram. Ameaças de morte anônimas se intensificaram. Seu apartamento foi invadido. Nada roubado, apenas um aviso silencioso. Uma semana depois, Elias Vance saiu para comprar mantimentos e nunca mais foi visto. Seu carro, encontrado abandonado a quilômetros de distância, com as chaves na ignição. Nenhuma câmera ou testemunha. Ele simplesmente se dissolveu no ar. Uma vítima silenciada da verdade, deixando para trás o eco gelado de um segredo que nos assombra. A sombra que se estende sobre aqueles que ousam desafiar poderes estabelecidos adquire contornos ainda mais gélidos quando o segredo não pertence a um governo, mas a uma corporação gigantesca, cujos tentáculos se espalham por mercados globais. Aqui, o preço da verdade não é apenas reputação ou liberdade, mas a própria existência, e desaparecimentos misteriosos se tornam uma ferramenta eficaz. A natureza desses segredos corporativos é vasta e perversa, de catástrofes ambientais ocultadas a esquemas de fraude financeira que ameaçam a estabilidade econômica de nações e falhas tecnológicas graves que, se expostas, poderiam destruir impérios industriais. Imagine um cientista ambiental descobrindo dejetos tóxicos de uma multinacional envenenando rios e comunidades.
Ou um auditor que desenterra uma teia complexa de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, sustentando a prosperidade ilusória de uma companhia. Há também um engenheiro que percebe uma falha crítica em um produto já nas mãos de milhões de consumidores. Falha que a empresa decidiu ignorar em nome do lucro. Cenários onde a moralidade colide violentamente com a ganância e a decisão de falar a verdade se torna um fardo existencial, selando um destino irreversível, transformando-os em alvos. Os indivíduos que se veem nessa encruzilhada são muitas vezes pessoas comuns, com vidas comuns, mas com um senso de ética incomum. Não são espiões ou agentes duplos, mas profissionais dedicados que, por acaso ou por dever, tropeçam em uma verdade inconveniente. Suas motivações são variadas. Alguns são movidos por um profundo senso de justiça, outros pela responsabilidade social, e há aqueles que simplesmente não conseguem viver com o peso de um segredo que prejudica inocentes. Contudo, todos subestimam a brutalidade e eficiência com que o poder corporativo age para proteger interesses, sem hesitar em métodos extremos para silenciar qualquer voz. A máquina de silenciamento corporativo opera com precisão cirúrgica, muitas vezes de forma quase invisível. Primeiramente, ameaças veladas, difamação profissional, destruição da reputação. Se isso não for suficiente, a escalada é aterradora. Testemunhas-chave desaparecem antes de depor. Documentos incriminatórios evaporam. E os próprios denunciantes, detentores das provas mais contundentes, simplesmente deixam de existir. Esses desaparecimentos não são obra do acaso. São resultado de operações meticulosamente planejadas, executadas por indivíduos ou grupos com recursos e ausência de escrúpulos para garantir que a verdade permaneça enterrada. O rastro deixado por esses sumiços é quase inexistente. Uma névoa densa de perguntas sem resposta pairando sobre as investigações. As autoridades se veem paralisadas pela falta de evidências concretas ou pela complexidade de desvendar uma rede de influência que se estende além das fronteiras. A sensação de impunidade é palpável, um eco sombrio que ressoa pelos corredores do poder, lembrando a todos que certas verdades são muito grandes para serem reveladas. Assim, os segredos corporativos permanecem intocados, enquanto as sombras dos desaparecidos continuam a assombrar a consciência coletiva, um testemunho silencioso do custo proibitivo de desafiar as sombras do poder. A transição das sombras corporativas para as névoas governamentais revela uma camada ainda mais densa de opacidade, onde a mão invisível não busca apenas lucro, mas a preservação de poder e segredos de Estado. Aqui, os desaparecimentos não são meros acidentes ou consequências de disputas comerciais. São atos cirúrgicos, executados com precisão para salvaguardar informações que, se reveladas, poderiam redefinir a geopolítica, desestabilizar nações ou expor crimes de guerra de proporções inimagináveis. É um reino onde a verdade é uma arma, e aqueles que a empunham se tornam alvos prioritários de agências de inteligência com recursos ilimitados e uma licença para operar além das fronteiras da lei. Estes são os segredos que moldam o destino de milhões. Programas de vigilância em massa, desenvolvimento de armas secretas, operações clandestinas que derrubam governos ou alteram o curso de conflitos internacionais. A coragem de um indivíduo para desafiar tal estrutura é quase incompreensível. Eles não apenas arriscam suas carreiras ou reputações. Eles colocam em xeque sua própria existência e a de seus entes queridos.
O silêncio que se segue a um vazamento de informações classificadas é ensurdecedor, pontuado apenas pelos murmúrios de teorias da conspiração e a negação veemente dos envolvidos que dominam a narrativa com um poder quase absoluto. O denunciante de Estado, ao contrário de seus pares corporativos, enfrenta um inimigo que pode mobilizar todo o aparato de segurança nacional contra ele. Pense nos riscos extremos de expor operações secretas que envolvem potências globais, onde a própria existência de um projeto pode ser uma ameaça à paz mundial. A necessidade de sigilo é tão vital que a vida de um indivíduo é vista como um preço aceitável para manter a ordem. É um jogo de xadrez em escala global, onde peões são sacrificados sem hesitação. Se você se sente intrigado por essas narrativas de coragem e mistério, deixe seu like e um comentário abaixo sobre qual caso de desaparecimento ligado a segredos de Estado mais te fascina. A intrincada teia de negações oficiais que se segue a esses sumiços é uma obra-prima de desinformação. Arquivos são incinerados, testemunhas são desacreditadas e a imprensa é manipulada para desviar a atenção. As evidências são fragmentadas, muitas vezes surgindo anos depois em documentos desclassificados que apenas arranham a superfície da verdade. A dificuldade reside em discernir a realidade da ficção quando a própria máquina estatal está empenhada em apagar seus próprios rastros, transformando a busca pela justiça em uma odisseia por um labirinto de espelhos. Os mistérios duradouros que cercam esses casos servem como um lembrete sombrio da linha tênue entre segurança nacional e tirania. As consequências globais da busca pela verdade em um mundo onde a informação é poder são monumentais. Cada desaparecimento ligado a segredos de Estado não é apenas uma tragédia individual, mas um eco perturbador que questiona os limites da autoridade governamental e a verdadeira extensão da liberdade de expressão. Eles nos forçam a confrontar a possibilidade de que, em nome de um bem maior ou de interesses obscuros, vidas podem ser classificadas e apagadas sem deixar um único rastro visível para o público. A teia de silêncio que envolve esses desaparecimentos não é apenas uma série de incidentes isolados. É um padrão perturbador que atravessa fronteiras corporativas e estatais, revelando uma verdade sombria sobre poder e impunidade. Indivíduos que ousaram desafiar narrativas, expor corrupção ou revelar verdades inconvenientes foram sistematicamente apagados, suas vozes caladas e histórias distorcidas. De opositores a gigantes empresariais a informantes que ameaçaram segredos de Estado, a mensagem é a mesma. A verdade tem um preço. E para alguns, esse preço é a própria existência. Um eco do silêncio, aviso gelado a quem contemple desafiar os poderosos. As implicações sociais são profundas e corrosivas. Quando a liberdade de expressão é sufocada, a fundação da democracia é abalada. A confiança nas instituições, governamentais ou corporativas, desmorona e um manto de medo se instala, desencorajando denúncias e o escrutínio público. Como responsabilizar os poderosos se aqueles que ousam falar a verdade são eliminados com tal eficiência e impunidade? O direito à informação se torna uma ilusão e a narrativa oficial, por mais falha, permanece incontestada, moldando a percepção da realidade e controlando o fluxo do conhecimento. As perguntas que esses desaparecimentos deixam são tão persistentes quanto assustadoras. O que realmente aconteceu? Quais verdades foram enterradas? E o mais importante, quem está por trás desses atos e por que continuam a operar nas sombras, intocáveis? Em nosso mundo hiperconectado, poderíamos ingenuamente acreditar que tais táticas são relíquias de um passado sombrio. No entanto,
A vigilância constante, manipulação de informações nas redes sociais, controle de dados e desinformação sugerem que os métodos evoluíram, mas o objetivo de silenciar vozes dissidentes permanece o mesmo, apenas com novas ferramentas. É imperativo que desafiemos as narrativas oficiais e questionemos a ausência de respostas. O silêncio não é atestado de inocência, mas muitas vezes sintoma de algo sinistro. A vigilância cívica nunca foi tão crucial. Precisamos apoiar o jornalismo investigativo, proteger denunciantes e insistir na transparência e responsabilização. Cada desaparecimento, cada vida silenciada, serve como um lembrete sombrio do que está em jogo quando permitimos que o poder opere sem controle. Se não nos importarmos com aqueles que desapareceram, quem se importará conosco quando a verdade se tornar perigosa demais para ser possuída? Os ecos do silêncio são um legado de medo, mas também um chamado à ação. Eles nos forçam a confrontar a fragilidade da verdade e a brutalidade daqueles que a temem. Que essas histórias, por mais dolorosas, sirvam não apenas como contos de advertência, mas como um catalisador para uma sociedade mais vigilante, crítica e justa. Não podemos permitir que o legado desses desaparecimentos seja apenas mais um mistério sem solução. Deve ser um lembrete perpétuo de que a verdade, por mais inconveniente, é um direito fundamental e sua defesa é responsabilidade de todos nós. O que você acha? Acredita que esses desaparecimentos são coincidências ou parte de um padrão maior? Deixe seu comentário, inscreva-se para mais investigações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre esses ecos do silêncio. Até o próximo vídeo.